Acabou o desespero. Felipe Luiz dá ok ao Flamengo e Flamengo fecha negócio, mas... Pois é, meus amigos, temos notícias sobre Vitão, temos notícias, várias notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, se inscreveu? Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos e minhas amigas. Que reboliço é esse, Pedrão, da novela Felipe Luiz? Pois é, hoje, rapaz, na parte da manhã, fui surpreendido com uma informação que, com todo respeito a quem trouxe essa informação, eu vou até pegar meu caderninho aqui, que eu anotei algumas situações aqui que eu pude apurar e opiniões também, com a informação de que o salário pedido pelo Felipe Luiz para renovar o seu contrato com o Flamengo beirava a casa dos 5 milhões mensais. Eu falei, ora, não é possível isso. Fui checar com uma pessoa, falei com outra, os colegas da imprensa trouxeram aí uma coisa ou outra também, e uma pessoa ligada ao Felipe Luiz me falou, é mentira. O Felipe, em momento nenhum, pediu 5 milhões de reais mensais. Isso não aconteceu. E aí, meus amigos, o que acontece na realidade é que, não sei se a pessoa errou a informação, se não sabia os detalhes, o empresário do Felipe Luiz, que é o Jorge Mendes, que a gente já vem falando por muito tempo, foi disseminado na mídia, que ele estaria pedindo 5 milhões não de reais, e sim de euros. No entanto, por um ano, 5 milhões de euros por ano de contrato, que dá mais ou menos aí 32 milhões e 500 reais por ano, e livre de impostos para o treinador e a sua comissão técnica, mais bonificação por conquistas ainda e ainda multa baixa. Para mim, o maior problema é esse. É a questão da multa baixa em caso de quebra de contrato, se a proposta do exterior vier e for aceita. Tá? O que eu mais discordo aí não é nem esse valor. Porque esse valor, meus amigos, de 5 milhões de euros por ano, vou trazer uma informação aqui para vocês. O Flamengo, evidentemente, era outra gestão, aquela coisa toda, mas o Flamengo pagava 4 milhões de euros, 4 milhões e 700 mil euros por ano para o Tite. De dólares, né, no caso. Mas o euro por dólar ali é 10 centavos de diferença. Tudo bem que nessa proporção faz uma diferença, mas não é uma diferença tão gritante assim o que o Felipe Luiz teoricamente estaria pedindo para o que o Tite ganhava. E o Tite, tudo bem, mais experiente como treinador, mas não ganhou nada no Flamengo. Tava em baixa. Havia perdido 2 Copas do Mundo. O Felipe está em alta. Por mais que ele seja inexperiente, ele está em alta. Ele venceu quase tudo, praticamente tudo no Flamengo. Em dado momento da temporada, o Flamengo era campeão de todas as competições, tirando o Mundial de Clubes. Porque o campeão da Copa do Brasil a gente não sabia quem ia ser ainda. Então o Flamengo era o postulante do título. Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. Agora, um dos problemas também é essa questão de livre de impostos. Por quê? A alíquota do imposto de renda para quem ganha mais de... Eu esqueci, mas no caso do Felipe, é de 27,5%. Só que o contrato de trabalho com treinadores e jogadores no Brasil, ele é diluído em direito de imagem e o regime CLT. No regime é necessário, obrigatoriamente, que pelo menos
60% do soldo, do salário do profissional esteja atrelado ao regime CLT. Portanto, 60% submetido à alíquota de 27,5% de IR, Imposto de Renda. Os outros 40% poderão ser alocados, tá? Ali na situação da pessoa jurídica, do PJ, que tem uma alíquota menor, né? Eu fiz esses cálculos e, além do que o Felipe Luiz está pedindo, que eu já disse aqui, o Flamengo teria que pagar mais ou menos 6 milhões de reais em impostos para que o Felipe não pagasse esse imposto, para que ele recebesse esse valor líquido. Aí eu sou contra. Acho que o Flamengo tem que pagar o salário e ele dá o jeito dele lá. Tá? Agora, o que mais me pega nessa situação toda, gente, não é nem a questão do salário dele, porque o Tite ganhava quase igual a ele, tudo bem que ele quer livre de impostos, então vai dar um pouco ao mais, mas isso aí o Flamengo dá para resolver. Agora, na minha opinião, tá? E que não tem ressonância nenhuma dentro do Flamengo, e evidentemente que não tem que ter, e você eventualmente possa discordar de mim também, se for para deixar uma cláusula contratual facilitando uma saída do Felipe Luiz, uma eventual saída do Felipe Luiz no meio do ano, se ele mostra essa vontade da possibilidade de sair no meio do ano para um clube estrangeiro, eu não renovaria. Porque isso está me cheirando 2020. Quando o Flamengo renovou com o Mister, passou-se uns meses ou uns dias, enfim, e ele foi embora para Portugal. Tudo bem que a tendência do Mister ir embora é maior do que a do Felipe, porque ele era português, período pandêmico, trancafiado num país que não é o dele, que ele não conhece muitas pessoas, não obstante as facilidades que ele tinha por ter muito dinheiro, mais longe da família. E ele também tinha uma relação lá com o Benfica, o presidente do Benfica veio ao Brasil, levou ele para lá, né? Por mais que o Felipe Luiz também tenha uma relação íntima com a Europa, ele é um treinador jovem. Então tem menos chances de ir à Europa. O Atlético de Madrid não vão tirar o Simeone agora, mas se avizinhando a possibilidade dele sair no meio do ano, eu não renovaria, gente. Que eu acho que ele tá focado no Flamengo e considerar uma saída apenas se for ao final de temporada. O que, olhando pelo lado dele, prejudica ele. Porque dificilmente qualquer clube europeu vai contratar um treinador para chegar no meio da temporada. E o início da temporada lá é o meio do ano aqui. Eu entendo também, gente, quando o Felipe Luiz ele pede um salário alto. Eu entendo também, gente, quando o Felipe Luiz ele almeja ir para a Europa na primeira oportunidade que aparecer, porque vamos pensar em profissionalismo. Se o Felipe Luiz, aqui no Brasil, mesmo ele ganhando tudo que ele ganhou, ele tem 6 derrotas seguidas, a diretoria do Flamengo dá um pé na bunda dele. Então ele está certo em querer angariar mais recursos. Ele está certo, eventualmente, de querer uma multa baixa para, se aparecer a possibilidade de ir embora, ele ir embora. Porque o Flamengo pode muito bem também, trabalho não tá bom, dar uma bica no traseiro dele, aí também ele vai ficar desvalorizado. Entretanto, meus amigos, eu sempre vou estar do lado da instituição. Eu sempre vou estar do lado do Flamengo, e o Flamengo não tem que ser refém de absolutamente ninguém. E chega a informação que o Flamengo deu prazo até amanhã, ou seja, até domingo, para que o Jorge Mendes resolva essa situação da renovação de contrato do Felipe Luiz e colocar um ponto final. E esse ponto final tem que acontecer. Porque até esse exato... Vocês viram que eu coloquei as situações do Felipe, coloquei as situações do Flamengo, tá? Só que, meus amigos, a pré-temporada está se avizinhando.
Todos os clubes do futebol brasileiro já sabem quando vão se representar. O Flamengo não sabe. O Flamengo tem uma estimativa de que seja entre o dia 14 e o dia 18. Isso é gravíssimo. Isso compromete a próxima temporada. O jogador que está de férias, vai pensar o quê? Ih, os caras não deram nem a data da volta. Cobra-se maturidade dos atletas com os seus corpos durante o período de férias em relação à alimentação, em relação à prática de atividade física, para manter ali o porte atlético, só que isso tem que vir em paralelo com medidas profissionalizantes do clube. E não é profissionalizante você não dar a data de retorno do cara. O que no subconsciente ele pode raciocinar? Ih, tá uma bagunça danada. Então minha preocupação é essa. E o Flamengo já tem decisões importantes, sabe? E o Felipe é muito vencedor, e o Felipe tem muitos méritos por ter conquistado o que conquistou no Flamengo, mas conquistou, igualmente eu falei pro Boto, porque o Flamengo lhe proporcionou condições materiais de trabalho para que ele, com o bom trabalho dele, fosse campeão. Porque se ele fosse técnico do Sport, ele não seria campeão. Porque se ele fosse técnico do Juventude, ele não seria campeão. Porque se ele fosse técnico do Ceará, ele não seria campeão. Porque são equipes economicamente que não têm dinheiro para fornecer condições materiais para que profissionais como ele sejam campeões. Tá? A diretoria não aceita esse salário aí do Felipe Luiz. O Mauro César trouxe a informação que o Flamengo procurou 6 vezes o Felipe após a derrota para o Central Córdoba, mas acabou não conseguindo avançar. E aí, no meio disso tudo, entra o Jorge Mendes, a diretoria ficou pé da vida com isso, porque agora, além de pagar o Felipe, além de pagar a comissão técnica do Felipe, além de pagar os impostos do Felipe, o Flamengo teria que pagar uma comissão ao empresário do Felipe, que é o Jorge Mendes, que é um dos empresários mais influentes do planeta e que certamente não deve pedir uma comissão pequenininha. E aí, para minha surpresa, no GE. Globo, Caimota trouxe a informação que o Felipe Luiz deu um ok para a proposta do Flamengo, mas o salário da comissão técnica emperra acordo às vésperas do final do contrato. O treinador fez uma composição com bônus e multa acessível, que eu sou totalmente contrário a isso, mas não abre mão que valores de Ivan Palanco e Diogo Linhares sejam tratados separadamente. O Flamengo discorda. Resumindo, em síntese, o Flamengo entende que é um valor que ele dá para o Felipe e ele define lá, junto com a comissão dele, como ele vai dividir para a comissão técnica dele. Porque o Flamengo entende que a comissão técnica, entendam bem, não é do Flamengo. A comissão técnica é do Felipe. Então o Felipe, enquanto administrador, teria que, nessa proposta ao Flamengo, embutir o valor da comissão técnica. O Felipe entende que não. O Felipe entende que negocia com ele, depois negocia com o Ivan Palanco, depois negocia com o Diogo Linhares. No caso do Rodrigo Caio, ele é da comissão permanente do clube. É outra história. Aí já é o do Flamengo. Independentemente que o Felipe vá embora, é do Flamengo. Aliás, fazendo justiça, quem trouxe primeiro essa informação do entrave também com a comissão técnica foi o Flazoeiro, meu grande amigo Guilherme. Dando devido crédito a ele aí, porque ele é muito trabalhador. Então, assim, meus amigos, eu fui pesquisar a forma, por exemplo, operada pelo Abel Ferreira no Palmeiras, e lá no Palmeiras, o Palmeiras acertou o pacote. Ó, isso aqui, lógico, contratos diferentes para cada um, mas o valor do Abel Ferreira já está embutido o valor da comissão técnica, segundo fontes aí, que eu consultei inúmeras fontes,
e me disseram que a negociação lá se deu assim. Aqui no Flamengo, o Flamengo entende que tem que se dar igual lá no Palmeiras. O Felipe entende que não. Tem que se dar de forma diferente, tem que negociar de forma individual. Ou seja, falando a grossíssimo modo, ele não quer repartir o bolo dele com os demais. O Flamengo tem que pegar um bolinho, dar um bolinho para esse e dar um bolinho para aquele. Falando assim a grossíssimo modo, em linhas gerais, tá, gente? É lógico que tem nuances aí, é um contrato para cada um, aquela coisa toda, né? Não quero aqui simplificar demais também. Há jornalistas, né? Aí, com todo respeito ao Gilmar Ferreira, não acredito que é por aí. Acho que a informação do Caemota com a do Guilherme, com o que eu pude também conversar com algumas pessoas. Parece que o Veneto deu uma informação também, só que eu vou mais nessa linha de que ainda tem chance do Felipe renovar. Segundo Gilmar Ferreira, Flamengo e Felipe Luiz não dividirão o mesmo teto e o Flamengo já estaria costurando um acordo para contratar o Leonardo Jardim, o português. Na minha avaliação, pelo que eu pude apurar, não desrespeitando a informação de ninguém, porque eu não gosto disso, tá? Não tô aqui para criar treta com ninguém, é que o Flamengo ainda tenta o Felipe Luiz, não obstante já esteja, inclusive lá fora essa informação, aqui também, procurando possíveis treinadores, plano B, plano C, como é o Leonardo Jardim, como é o Arthur Jorge, que a gente já inclusive comentou aqui. Fala-se em Thiago Mota também, mas eu acho muita viagem. O José Boto segue dando entrevistas lá na Europa, falando só de Europa. Na realidade brasileira, claramente, o Felipe Luiz, o treinador mais bem preparado para ter uma carreira de alto nível na Europa. Quero que a Europa se dane, estou pensando no Flamengo. Só acho que a situação tem que ser resolvida o mais rápido possível, gente, porque isso é uma questão muito séria, tá? O Flamengo, o Felipe Luiz, né, vendo essas informações saindo na mídia, né, e aí corrobora com o que o Caemota trouxe aqui, Felipe Luiz acertou uma oferta abaixo da que pedia inicialmente e compôs o acordo com bonificações por metas e uma multa rescisória acessível ao mercado em um vínculo de 2 anos. A sinalização positiva do treinador foi para um valor com reajuste considerável, mas que não chegou ao recorde do cenário doméstico. Então ele não será o treinador mais bem pago do Brasil. Abel Ferreira tem salário superior e Tite também chegou a ganhar mais nos tempos de Flamengo. Mas no caso do Tite não tinha os impostos, né? Ele pagava o imposto. Tem que ver isso também, se com os impostos pagos pelo Flamengo, se isso foi o acertado, se o Felipe não está ganhando mais. A percepção foi de que não havia mais brecha para cabo de guerra. A questão agora está nos valores de Ivan Palanco e Diogo Linhares. Felipe Luiz já completou boa parte do salário do espanhol do próprio bolso para convencer ele a deixar a Espanha e se aventurar no Brasil. Eu vejo muito também uma guerra de narrativas, sabe? Determinados... Assim, gente, não tô... isso aí isso aí é normal, tá? Isso é normal, uma fonte vazar uma coisa. Por exemplo, a fonte do lado do Felipe vai vazar algo pró-Felipe. Olha, eles não estão querendo lá. E a fonte do lado do Flamengo, para determinado outro jornalista, vai vazar uma informação pró-Flamengo. Ele vai ver, o Felipe que não quer e coisa e tal. Então, gente, não caia nessa também. É lógico, eu sempre ficarei ao lado da instituição Clube de Regatas do Flamengo, mas a gente precisa, não pode ser ingênuo achar que, né, não tem aí jogo de interesse. Tem jogo de interesse do lado do Felipe, tem jogo de interesse do lado do Flamengo, a fim de vazar essas informações. Tanto é que informações vazadas, diante de vazamento de informações desencontradas, Felipe foi direto ao Flamengo, ligou e deu ok à oferta final, basta acertar os seus pares separadamente. Então, meio que uma pressão que surtiu efeito. Não completo, mas surtiu. Acompanhemos
os próximos capítulos. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e fica atento para possível plantão, gente. Tamo junto, saudações bruneiras.